Olá! Estima-se que mais de 1,7 milhão de brasileiros morem fora do Brasil, com cerca de 1,5 milhão nos Estados Unidos, 140 mil na Alemanha e 220 mil no Reino Unido. Hoje, no programa Laura Campos Entrevista, vamos abordar uma realidade vivida por milhões de brasileiros. O desafio de emigrar, abandonar suas raízes, enfrentar uma nova língua, uma nova cultura e se adaptar a um país estrangeiro totalmente diferente do seu. Nossa convidada especial representa essa experiência de maneira única. Advogada, nascida e criada no subúrbio carioca, ela conquistou um espaço na política alemã, tornando-se a primeira negra e estrangeira a alçar uma cadeira na Câmara Municipal de Hannover. Vamos conhecer sua jornada inspiradora de superação, uma trajetória que mostra a força do migrante e a importância da luta pela inclusão e igualdade. Eu converso com a doutora Delaine Kohn. Olá, doutora Delaine, seja muito bem-vinda. É um prazer poder conversar com uma pessoa com uma história de vida tão inspiradora, principalmente em prol das mulheres migrantes vítimas de violência doméstica. Muito obrigada a você, a toda a equipe do programa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Doutora Delaine, a senhora é advogada, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar com inúmeros desafios sociais e mesmo assim ganhou o mundo com uma trajetória de muito sucesso. Atualmente reside na Alemanha, onde além de advogar para imigrantes, também é referência no trabalho de prevenção à violência doméstica, prestando apoio às mulheres estrangeiras vítimas de abuso. Ou seja, uma história cheia de aprendizado e superação. Então, para a gente começar, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua vida no Brasil e o que te motivou a seguir a carreira de Direito. Então, é uma história longa, né? Mas é muito... eu tenho muito orgulho da minha história, né? Eu nasci no bairro de Colégio, que é perto do bairro de Irajá, é um local bem humilde no Rio de Janeiro. E lá cresci. Meu pai, ele era militar reformado, mas com 5 filhos sempre foi muito difícil, né? Para poder criar todo mundo e dar estudo e dar o básico também. Mas meu pai conseguiu e ele sempre quis, né? Meu pai e minha mãe, naturalmente, minha mãe também é pedagoga, se formou depois de ter 5 filhos, e aí eles sempre quiseram, né? Eles sempre tentaram fazer de tudo para que nós 5 pudéssemos ter educação, pudéssemos fazer cursos, etc. Então, eu sempre sonhei, na realidade, em poder sair do Brasil para poder ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, para fazer algum curso de intercâmbio. Sempre foi o nosso objetivo, lógico, para voltar para o Brasil, mas aprender idiomas e tudo mais. Então, quando eu me formei em 2004, eu acabei conhecendo meu marido, né, atual, meu marido, e aí eu me apaixonei e, na realidade, ao invés de ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, eu acabei vindo para a Alemanha. E aqui estou, né? Aqui foi maravilhoso também. Eu fiz curso de alemão, primeiramente. Muitas pessoas sempre falando, né, que advogar na Alemanha para quem é advogado formado no Brasil seria impossível. Mas mesmo assim deu tudo certo no final das contas. Mas a minha primeira vez aqui na Alemanha, em 2004 até 2008, foi um pouco mais complicada. A gente teve que primeiro aprender apenas o alemão. Nesse período eu também fiz uma LLM de Direito Internacional, casei, tive minha filha, mas sempre pensando em fazer a minha OAB também, porque eu não tinha feito a OAB ainda no Brasil, e por isso retornamos para o Brasil em 2008, quando meu marido foi como um dos diretores da escola alemã no Rio de Janeiro, e lá eu tive a oportunidade, já que eu já falava alemão, de trabalhar para a Knauf do Brasil e para o Consulado Alemão do Rio de Janeiro, onde eu aprendi direito migratório, direito de família alemão, direito civil alemão, e isso foi muito importante para o nosso retorno em 2017. Doutora Delaine, a senhora disse que saiu da periferia do Rio já adulta até ir parar na Alemanha. Nós podemos dizer então que esse despertar de uma menina que morava num local humilde para controlar o próprio destino em outro país foi por causa do amor? Exatamente, né? Muitas pessoas vêm, às vezes, até de livre e espontânea vontade, eu vim de livre e espontâneo amor, né? Como eu falo. Logicamente, quando eu cheguei aqui, eu pude ver também que muitas pessoas, infelizmente, até brasileiros ou outros estrangeiros, pelo idioma ser muito difícil, né? Então, muita gente acaba se anulando com o que fez profissionalmente nos seus países, né? Não só brasileiros.
E isso é uma coisa que realmente é um pouco chato, é um pouco ruim, mas a gente tem que sempre seguir, porque o brasileiro ele é muito bem, ele tem uma formação muito boa e quando ele tem vontade, aprende o alemão, que é naturalmente mais difícil, infelizmente, ele consegue, né, alguma coisa aqui na Alemanha, porque aqui é também onde você sonha, você vence aqui também. A gente sabe que mudar de país sempre traz inúmeros desafios. A língua, o clima, a cultura. Como é que foi lidar com todos esses choques entre Brasil e Alemanha? Quais foram as principais diferenças que mais impactaram você, tanto no cotidiano quanto na sua vida profissional? Em algum momento a senhora pensou em desistir? Sim, a minha primeira vez aqui na Alemanha, né, que foi de 2004 a 2008, quando eu vim ainda com 23 anos de idade, então o impacto foi naturalmente muito maior, porque eu nunca nem tinha viajado de avião, então já foi aquele impacto, vim para cá em julho, e aí no Brasil a gente estava passando por um período de inverno, e aqui era verão, e mesmo assim aqui estavam 13 graus, né, então à noite. Então eu levei um maior susto na minha vida, porque eu acho que eu nunca tive uma temperatura dessas, né, já que eu sou do Rio de Janeiro, então já foi um grande impacto. O frio aqui realmente é bem complicado, mas no decorrer, quando você realmente se insere no mercado, se insere na cultura, começa a aprender o idioma, as coisas começam a ser mais fáceis, naturalmente. Mas no início a gente realmente pensa em desistir, principalmente quando a gente vê que depois de ter estudado tantos anos, né, talvez a gente seria ou como outros estrangeiros, se dedicar a outras profissões, começar do zero, ou fazer, ou exercer profissões que às vezes a pessoa não precisa de qualificação. Né? Que é claro, não tenho nada contra, mas é um pouco diferenciado. Se você tem um sonho, por exemplo, né, de ser advogada, de ser juíza, de ser alguma coisa, né, direcionada ao nosso estudo, né, para quem fez direito, lógico que era uma coisa assim, muito difícil, estressante, não ter a possibilidade de ver esse sonho ser realizado. Então dava vontade sim de desistir, muitas vezes, chorei muito. Doutora Adelaine, o seu diploma é aqui do Brasil. No entanto, a senhora foi uma das primeiras advogadas a conseguir a licença plena para trabalhar fora. Como é que foi para conseguir esse feito e como é que é seu trabalho hoje? Conta um pouquinho para a gente o seu dia a dia. Sim, então, eu na realidade, eu estou sempre muito feliz, eu estou muito satisfeita por tudo que a gente está vivendo no momento aqui na Alemanha. Realmente é até maior do que o esperado, né? Eu agradeço muito a Deus por tudo. E realmente essa segunda vez que eu vim para a Alemanha, a partir de 2017, né, depois que o contrato do meu marido na escola alemã do Rio iria encerrar, já que ele é funcionário público aqui na Alemanha, eu já vim preparada para fazer esses pedidos todos de licenças aqui na Europa, né? Já vim preparada, porque muita gente falava que brasileiro com diploma do Brasil não conseguiria trabalhar aqui, que eu teria que estudar tudo de novo aqui na Alemanha, e aqui o tempo de estudo aqui na Alemanha até se formar num advogado é de mais de 7 anos. Então, eu já estava com uma certa idade na volta, então eu não queria também perder esse tempo todo, quando eu já tinha muitos anos de experiência e etc. Então, pesquisei muito tempo, né? Algumas pessoas me deram dicas, minha amiga Alessandra me deu uma dica de que eu poderia fazer a regularização da minha profissão por Portugal, já que a gente tem o tratado, ou tinha, né? Porque agora não tem mais, né? Tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal, e sendo assim, pela lei da União Europeia, eu poderia, sendo uma advogada portuguesa, me transformar numa advogada aqui na Alemanha. E muita gente não fazia isso, inclusive esse tratado já existia, né, essa regulamentação, essa richtlinie, na realidade, já existia há muitos anos, mas quase ninguém fazia isso, porque como a gente sabe, o brasileiro, no decorrer, tem um pouquinho de medo, né, fala assim, como eu vou falar alemão perfeito, né, para poder virar um advogado aqui, poder realmente ir a audiências aqui, e a realidade é essa, eu não falo alemão perfeito, acho que nunca vou falar alemão perfeito mesmo, mas eu consigo naturalmente dominar o que é necessário para poder ajudar os meus clientes, que a sua maioria, né, geralmente são mulheres, que às vezes sofrem, inclusive, violência doméstica ou precisam de muita ajuda. Então, a gente tem que estar lá de coração, ajudando os clientes. Então, dá muito certo. E foi assim que eu peguei a minha licença aqui na Alemanha. Tenho também a licença ainda em Portugal. E, geralmente, quando é necessário, eu também atuo nos países que as pessoas falem alemão,
onde é necessário, às vezes, para o brasileiro, quando ele não consegue fazer alguma petição ou ser defendido, a gente também ajuda nessa área. Doutora, sendo uma mulher negra e atuando em 2 países com realidades tão diferentes, eu gostaria de saber se a senhora já foi vítima de preconceito, tanto aqui no Brasil como na Alemanha, né? E como é que essas experiências moldaram sua visão sobre a luta contra o racismo? Então, às vezes eu falo isso, as pessoas nem gostam muito de ouvir, mas eu sofria, né, na realidade, muito mais preconceito no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, que eu amo, né, nunca vou falar mal do Rio de Janeiro por nada. A gente que é brasileiro, a gente sempre ama nossas cidades, né, nossos locais, nossos lugares onde a gente nasceu, mas eu sofria muito mais preconceito no Brasil do que na Alemanha, né? Sofro, né, até hoje, porque quando eu vou ao Brasil, se acontecer alguma coisa, a gente é sempre a pessoa que é suspeita de alguma coisa ou outra. Lógico que agora muitas coisas mudaram, a gente tem no Brasil já uma situação muito mais consciente, os próprios negros são muito mais conscientes dos nossos direitos, né? Porque eu lembro que quando eu fui morar no Brasil, por exemplo, em 2009, novamente, eu não morava mais em Irajá, fui morar em Copacabana, e aí meus pais vieram me visitar, o porteiro era novo, então ele mandou os meus pais subirem pelo elevador de serviço, né? Então são coisas assim que trazem uma tristeza, mas naquela época talvez eu não tinha uma reação, não tive uma reação na hora, porque o próprio porteiro era um porteiro querido, entendeu? Então eu deixei para lá. Mas são coisas assim que a gente vive no Brasil que é triste, mas que, logicamente, eu não vou dizer que a gente não vai viver isso na Alemanha, mas no nosso próprio país, onde a gente fala o idioma, é muito triste, né? Ou então, até mesmo quando eu era sócio de clube lá na Zona Sul do Rio, e eles sempre me exigiam, naturalmente, a minha identidade, né? A minha identificação, lógico que tem que exigir, mas quando meu marido passava, ou as minhas enteadas passavam, né? Que são louras, os olhos azuis, eles não exigiam nada. Então, para eles era lógico que elas faziam parte daquele clube, mas eu, que era justamente titular do clube, era lógico que eu não fazia parte do clube, né? Ou quando estava na piscina do clube com a minha filha, das pessoas ficarem olhando para ver se eu era a babá que estava entrando dentro da piscina e tudo mais. São situaçõezinhas que isso ferem muita gente, né? Lógico que eu acho que, inclusive, uma pessoa como eu, que fui criada no Rio de Janeiro, né, o estado, o segundo maior estado em negros do Brasil, acaba que a gente tem uma casca também muito grande, né? Então, aqui na Europa agora, eu sei que muitos brasileiros sofrem racismo, preconceito aqui por serem estrangeiros, mas o negro brasileiro, quando ele está aqui, ele vê as coisas já de uma outra forma, porque a gente já sofreu tanto no nosso país que aqui é um pouco diferente. Mas é claro que existe sim o preconceito, e principalmente das pessoas que não conseguem falar alemão, que aí não se integram, então não conseguem se integrar realmente à realidade da sociedade, então sofre mais ainda o preconceito. A Alemanha também não é um lugar tão fácil para se morar, naturalmente, mas em relação a alguns outros países na União Europeia, eu acho que a Alemanha, depois de todo o histórico dela, traumatizante, tenta sempre coordenar os direitos, né, das pessoas para ser iguais. Então, inclusive, aqui tem muitas cotas, né, para mulheres, porque aqui realmente dentro da política a gente tenta colocar 50% de mulheres nos serviços, quer dizer, nos cargos eletivos. Doutora, além de uma carreira de sucesso, o seu trabalho na advocacia e no ativismo social contra a violência doméstica e direitos humanos também lhe rendeu uma vida recheada de prêmios. E um deles, bastante famoso, foi o melhor do Brasil no mundo, na categoria Estrela da Comunidade, no Palácio de Westminster, em Londres. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho desse prêmio para nós, o que é que ele significa, né? Ou melhor dizendo, qual a sensação de uma brasileira nascida e criada no subúrbio carioca ter seu trabalho reconhecido internacionalmente? Como é que isso te afeta? Então, essa premiação é uma premiação maravilhosa que acontece aqui, geralmente um ano, quer dizer, uma vez por ano, né? Seja em Londres ou em outros lugares. Teve um ano que foi em Paris, eu também recebi o prêmio como melhor empreendedora da Europa, né? E foi também muito, muito bom. É muito interessante que os brasileiros, né, reconhecem o trabalho dos outros brasileiros aqui na Europa e votem em si próprio. Então, essa premiação é justamente
para que a gente possa conhecer o trabalho um do outro e também investir no nosso potencial, porque como foi na Europa toda, então a gente também pôde conhecer outros trabalhadores, outras pessoas que trabalham aqui brilhantemente, correndo atrás de muitos recursos, de muita ajuda para os brasileiros. Então foi uma premiação que, para mim, de fato, ela simboliza todo o reconhecimento da comunidade brasileira, né, mais do pessoal que está aqui na Alemanha, naturalmente, que eu ajudo, que eu resgato, como também fazer a dinâmica também de conhecer outros colaboradores maravilhosos. Essa premiação que organiza geralmente é o Rafael dos Santos, que também todo ano investe para que os brasileiros, e a maioria são inclusive mulheres também, né, já que aqui na Europa a gente tem muitas mulheres brasileiras, e elas aqui, elas se refazem, né? Elas se reconstroem e acabam vivendo ou virando empresárias também maravilhosas. Doutora, a senhora é uma mãe carioca criando uma filha em um ambiente culturalmente diferente. Como é que é ser mãe de uma criança alemã? Dá para perceber diferenças na forma de criar os filhos entre as culturas brasileira e alemã? Além disso, você se considera uma mãe brava ou segue um estilo mais rígido, como muitas mães alemãs? Então, a minha filha, né? Eu tenho uma filha só, tenho duas enteadas maravilhosas, que já são adultas, e tenho uma filha de 17 anos. A minha filha nasceu na Alemanha, mas ela ficou 8 anos no Brasil, né? Ela estudou na escola alemã, na Corcovado. Ela foi muito bom porque ela pôde aprender o português, eu ia falar o brasileiro, tá vendo? Ela pôde aprender o português e o alemão, né? Foi alfabetizada nos dois idiomas. Isso para a gente é muito importante, porque a gente vê que as crianças que são criadas aqui na Alemanha, de mães brasileiras, infelizmente não conseguem, às vezes, ter o idioma português como idioma realmente nativo, né? Então acaba falando um pouco com sotaque. Então a minha filha, graças a Deus, não fala com nenhum sotaque, mas realmente é muito difícil e muito diferente. Então, um exemplo assim típico aqui é que a minha filha quis ter, mesmo na Alemanha, uma festa de 15 anos, que é uma coisa típica do Brasil, né? Que na Alemanha ninguém faz festa de 15 anos. Então foi muito engraçado que ela fez toda a pressão, até para ter locais para poder fazer a festa, ou conseguir, né, material e tudo mais. É muito complicado e diferenciado, e os alemães ficam chocados, né, com festa de 15 anos, né, com toda essa coisa grande e tudo mais. Então foi um exemplo já clássico, né? E quando ela também está no Brasil, é muito engraçado que ela reclama quando as pessoas estão atrasadas, né? A gente desde que a gente voltou em 2017, a gente ainda vai, a gente tenta ir uma vez por ano para o Brasil, né? Tirando a época do corona. E ela sempre reclama, né? Quando os primos chegam atrasados, quando as pessoas, porque isso é uma coisa que eu acho que a alemão não aguenta nem no momento privado, né? Porque lógico, o Brasil, a gente, no nosso momento profissional, né? A gente como advogado, por exemplo, a gente está sempre em time, né? Nas audiências, etc. e tal. Mas naturalmente a nossa vida privada, a gente marca, né? Um churrasco, chega um pouquinho atrasado, ninguém reclama, né? Eu fico estressado. Já a minha filha, ela já fica um pouquinho estressada mesmo, igual a alemãzinha. Mãe, essa gente chega atrasada, como é que pode ter que dar outro horário? E aí eu aprendi também, né? A dar um horário quando eu tenho um grupo, já quando eu morava principalmente no Brasil, ainda eu tinha um grupo de pessoas, né, que eram amigos do meu marido da escola alemã e do consulado, meus amigos, meus colegas também, e tinha meus amigos brasileiros. Então, para um grupo eu dava um horário e para o outro eu dava o horário 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, para poder não ter problemas. E assim Aí deu chegava tudo todo certo. mundo no mesmo horário, Todo né? mundo certo. Isso. E é lógico que assim, a Giovana, por exemplo, ela tem uma liberdade muito maior do que uma criança brasileira aqui como adolescente, porque no Rio de Janeiro eu jamais poderia deixá-la voltar sozinha para casa, andar sozinha na rua aqui, e aqui ela vive uma vida completamente, é, lógico que tem perigos e tudo mais, mas ela está sempre acompanhada de uma amiguinha ou de um amiguinho. Ela pode voltar para casa meia-noite, 1 hora da manhã, e isso com 17 anos. Isso é uma coisa que eu sei que no Brasil seria impensável deixar, só se ela fizesse, né, a força, né, mas assim, eu mesmo permitindo, fizesse escondida, eu acho que eu não iria deixar minha filha sair sozinha para o centro da cidade e voltar aí no Rio de Janeiro, já que é tão perigoso, né, hoje em dia as coisas, né, no nosso país, infelizmente.
Doutora Delaine, a gente sabe que educação é fundamental na formação de qualquer sociedade. Dito isso, eu pergunto, quais são as principais diferenças que a senhora consegue observar entre o sistema educacional brasileiro e o alemão, especialmente em relação à inclusão de crianças de diferentes origens e etnias? Quais aspectos do sistema alemão a senhora acha que poderiam ser aplicados no Brasil e vice-versa? Então, o sistema alemão ele é muito complexo, né? Ele é bem diferente. A gente tem uma divisão de crianças depois da turma 4, que no caso seria a quarta série, e a gente tem o primário aqui, de primeira da turma 1 até a turma 4, e depois da turma 5 até a turma 9, tem o chamado, como se fosse também o ensino básico, fundamental 1, quer dizer, 2, como se fosse no Brasil, e depois da turma 9 até a turma 13, seria, pelo menos no meu estado, seria o chamado para a pessoa poder fazer o Enem, né? Mas aqui já é tudo dentro da escola, então a pessoa poderia fazer uma faculdade, quem vai até a turma 13 e recebe o chamado Abitur, e quem não consegue fazer faculdade, às vezes termina na turma 10 e vai fazer cursos técnicos, né? Então o sistema é para que todo mundo aprenda uma profissão, ou pelo menos é isso que eles tentam fazer, né? Hoje em dia a gente vê que tem muitos jovens que estão dispersos, não querem aprender profissões, mas era o objetivo, e o sistema aqui educacional ele é praticamente gratuito, né? Existem escolas privadas aqui, mas não chega nem a percentagem mínima de 4, 5% em cada estado. Então, a maioria mesmo, ensino muito bom, muito equilibrado, ensino às vezes integral, muitas das vezes, pelo menos da turma 1 a 4, integral, dando oportunidade dos pais trabalharem. Isso também é muito bom, porque nem todos os trabalhos aqui também na Alemanha, eles são desenvolvidos para você fazer 40 horas de trabalho por semana, então tem muitos trabalhos que são realmente dedicados à mãe, ao pai, que precisa cuidar dos seus filhos, então acaba tendo muita carga horária de 30 horas, 25 horas, e isso é muito importante. Então, a escola aqui, logicamente que depois separa essas crianças, né, infelizmente com 10, 11 anos, para saber qual vai ser a criança, dependendo da nota, que vai estudar até a turma 13, e qual vai ser a criança que vai estudar só até a turma 10, infelizmente pode ser assim, mas mesmo assim, para as crianças modificarem um pouco essa perspectiva, se elas estudarem bastante. Quanto à inclusão, né, de pessoas diferentes, de outras etnias aqui na Alemanha, eu vejo que ela acontece muito bem, né, e já acontece há muito tempo. Por exemplo, as escolas já não eram separadas, escolas de pessoas que têm grande problema de desenvolvimento cognitivo, né? Hoje em dia já todo mundo, há muito tempo, na realidade, já estuda todo mundo numa só escola. Logicamente, as crianças têm aqui na Alemanha a possibilidade de ter um suporte do próprio Estado, onde eles recebem uma pessoa que fica acompanhando a criança, se tiver espectro autista ou outro problema locomotor, então vai ter sempre um acompanhante que é pago pelo próprio Estado, né? Então isso também é muito importante e dá naturalmente uma possibilidade dos pais não ficarem tão preocupados assim com o desenvolvimento dos filhos, né? E a gente também tenta, ou pelo menos eu vejo aqui também que o diagnóstico também de todos os problemas, eles são bem cedo também, antes dos 3 anos de idade, a pessoa já recebe um diagnóstico, isso é muito importante, de qualquer transtorno, né? Doutora Delaine, aqui no Brasil nós tivemos recentemente as eleições municipais, onde nós elegemos prefeitos e vereadores. A senhora também é vereadora em Hannover. Ser eleita vereadora em outro país, ainda mais falando uma língua diferente, sem dúvida nenhuma é uma grande conquista. Então, primeiro eu queria saber o que te levou a seguir na política, como é que foi pedir votos em alemão e quais propostas a senhora defendeu? Então, na realidade é muito legal, eu me sinto também muito feliz, né, em estar aqui na política alemã, e eu sempre gostei de política, né, meu pai que já faleceu, sempre foi para mim uma pessoa que sempre também gostou de política, me levava para os comícios, né, sempre a gente praticava também
discursinhos em casa, como se a gente estivesse brincando com política e tudo mais. E no Brasil também, né, eu tive vontade de virar política, eu até me candidatei a vereadora um pouquinho antes de voltar para a Alemanha, em 2016, justamente na época que a Marielle também se candidatou, até encontrei uma vez na Tijuca, ela com Freixo, eu estava com o Molon, que eu estava me candidatando pelo Partido Verde, e foi assim, muito legal, mas não tive a menor chance, porque no Brasil a gente não tem muito incentivo, né, quando a gente não é conhecido, não é amigo de alguém. E aqui na Alemanha, quando eu voltei, eu já era do partido SPD aqui, e eu também queria me sociabilizar com o pessoal, né, socialmente, me encontrar com mais pessoas. E o que fazer quando você está retornando para o país e está numa cidade nova que você não conhece? Então, eu resolvi atuar mais no partido e também na igreja, né? É isso que a gente faz, né, para conhecer pessoas. E aí no partido foi muito interessante, que aí eu virei logo uma das uma das vice representantes do ASJ, que no caso são juristas do SPD, e depois fui convidada a ser candidata. E aqui a candidatura é um pouco diferente, já que a gente geralmente a gente é escolhida pela numeração, pelo nosso número na lista, né? E eu fui o número 6 e geralmente entraria até o número 7 do meu partido. Então até eu já sabia que eu iria entrar. E, logicamente, aqui é mais um serviço voluntário, né? A gente não ganha milhões com a política aqui, né? Ou a gente tem um valor simbólico, né? Para a gente poder se locomover ou ir para os lugares, mas não realmente não dá para viver só como vereadora, mas é muito interessante porque a gente faz muitas coisas aqui. Eu vejo assim pela nossa celeridade aqui, do que a gente realmente, de requerimentos que a gente faz, que a gente defere, ou nas nossas reuniões, os pedidos dos contribuintes, né, dos eleitores, eles estão sempre lá também buscando uma conversa mais aberta com a gente. Então, eu acho assim que mesmo sendo um serviço quase voluntário, a nossa dinâmica aqui é muito grande e muito relevante, porque geralmente a gente é escolhido, por mais que seja até pela cidade ou pelo local, pelo distrito, a gente tem que morar também naquela região. Então, por exemplo, não daria, se fosse no caso Rio de Janeiro, eu dou um exemplo que eu morei lá, não daria, por exemplo, ter um político se candidatando, sei lá, em Irajá, em Coelho Neto, e esse político não morar lá, entendeu? Então ele teria que morar também nesse local mais humilde, justamente para ele poder estar vendo os problemas e as dificuldades dos eleitores, entendeu? Então, do cidadão. Então, eu acho isso muito bom, porque faz com que a gente, qualquer problema básico ou até mínimo, como um sinal de trânsito que não está funcionando, que a gente mesmo faça o requerimento pedindo conserto imediato. Então, o que acontece aqui é que a gente acaba não tendo ruas esburacadas, a gente não tem sinal que não funciona. Então, isso me faz também muito feliz, ter esse contato diretamente com os nossos eleitores, assim como também com a administração, fazendo com que eles façam o seu papel de resolver os problemas imediatamente também. E como é que é feita essa divisão e escolha? O número de vereadores? É determinado o número de vereadores para cada região? Sim, geralmente é para cada região, né? E aí a gente, o meu partido já sabia geralmente que entra, né, um número assim entre 7 a 8 da nossa região, e por isso foi escolhido dessa forma. E é claro que a gente também se atende a escolher pessoas, né, de diferentes etnias. É lógico que no meu caso, na minha região, eu acho que eu sou a primeira estrangeira, inclusive, quer dizer, eu sou alemã também, né, mas a primeira com origem estrangeira. Mas geralmente a gente tenta escolher também um número igual de mulheres, para poder as mulheres serem também eleitas. Isso até 2030, inclusive, a gente está com essa pauta para a gente conseguir ter 50-50, né? 50% de mulheres, 50% de homens. A gente ainda não conseguiu, né? Mas pelo menos, por exemplo, na minha localidade, nós estávamos, inclusive, entre 4 mulheres e 3 homens, né? Agora está 4 homens e 3 mulheres, porque houve uma mudança, mas geralmente a intenção é realmente trazer
todo o público, né? Todo mundo para a política, mulheres, negros, estrangeiros, né? Todo tipo de pessoa para poder a gente ter realmente a nossa representatividade lá. Doutora Delaine, Hannover tem recebido muitos imigrantes nos últimos anos. Quais políticas públicas a senhora acredita serem mais eficazes para integrar essas pessoas à sociedade local? E quais desafios a senhora vê para que essas políticas sejam mais inclusivas, né, especialmente em termos de trabalho e participação política? Então, isso é um problema muito sério da Alemanha toda, né? Então, a Alemanha está vivendo um problema sério que está, inclusive, fazendo com que governos se acabem, né? Justamente por causa da falta de integração de alguns imigrantes. Então, a Alemanha recebe imigrantes de vários países diferentes, com vários conceitos diferentes. Nós temos os refugiados, né, que tem um conceito muito diferente aqui dentro da Alemanha, e temos também pessoas que vêm para trabalhar. Porque a Alemanha, na realidade, ela tem uma falta de profissionais no mercado por ano que é muito alta. A demanda é de mais de 300 mil funcionários, 300 mil pessoas que precisariam vir para a Alemanha para poder realmente abastecer o mercado de trabalho. Na verdade, aqui na Alemanha não falta trabalho no momento. Então, tem esses imigrantes também que vêm para trabalhar, geralmente são qualificados. No caso deles, o processo de integração é um pouco menor, porque eles já vêm para cá com salário, com emprego, então é mais fácil para eles procurarem e acharem um lugar para morar, conseguem integrar a família de uma forma melhor. Porém, logicamente, alguns ainda se negam, dependendo da profissão, a aprender o idioma. Então, acaba, sim, depois de um certo tempo, trazendo uma falta de integração deles com a sociedade, com a cultura, e atrapalha também. Atrapalha no sentido, por exemplo, para eles mesmos, de às vezes colocar seus filhos na escola, né? E aí não sabe como reagir a certas situações, ou até na hora de comprar alguma coisa, ou alugar um imóvel. Então, é muito importante, sim, na minha opinião, que o idioma alemão seja o principal ponto de integração para qualquer tipo de imigrante, né? Aprender, pelo menos, o nível intermediário, né? Lógico que a gente nunca vai falar alemão como nativo, e nem precisa, mas a gente tem que se fazer ser entendido, pelo menos. Mas, para mim, é o ponto principal, e por isso a gente tem que criar políticas de aumentar a possibilidade de ter mais cursos de alemão aqui na Alemanha, e que esses cursos possam ser mais baratos também, porque também tem uma diferença entre os refugiados, que às vezes têm curso gratuitamente, e os outros estrangeiros que não necessariamente ganham tão bem assim para pagar cursos muito caros, para poder se integrar. Então, isso seria o básico a fazer agora, aumentar a possibilidade de cursos e vagas em cursos, diminuir um pouco a limitação que a Alemanha dá, que os cursos, para poder a pessoa ficar aqui, teriam que ser cursos de 18 horas por semana, que eu acho também muito, e não há necessidade disso. Então, acaba fazendo com que as pessoas que não têm vaga fiquem num limbo aqui para poder se preparar para aprender alemão. E, logicamente, entre os refugiados, seria também importante que eles tivessem um sentimento também de acolhimento maior, porque, infelizmente, isso também não acontece, né? Essa é a realidade. Então, se a Alemanha também fosse mais receptiva com eles, talvez pudesse também melhorar também a integração deles com o trabalho, porque isso também falta um pouquinho. Doutora Delaine, a senhora cresceu no Brasil e depois se mudou para a Alemanha. Tendo vivido e atuado politicamente em dois países, o que a senhora percebe de mais diferente entre Brasil e Alemanha em termos de política? Como é ser vereadora em Hannover e o que a senhora acha que o Brasil poderia aprender com o modelo alemão? Então, o que o Brasil poderia aprender é um pouco difícil, né? Porque a gente tem realmente uma realidade completamente diferente. Mas o que eu acho engraçado é que quando eu fui visitar os colegas vereadores na Câmara do Rio de Janeiro, né? E aí me perguntaram quanto que eu gastei com a minha campanha. E eu acho que esse foi um detalhe tão engraçado que eu falei, né, para a vereadora Tainá, que se reelegeu agora, falei que foi 18 euros. E aí ela contou isso para todo mundo, inclusive o presidente da Câmara, eles todos riram, né, bastante. Então, essa acho que é um pouco da diferença, né, que a gente tem um investimento básico e mínimo para a gente poder se candidatar e se eleger,
né? Lógico que pode ter tido outros candidatos que possam ter gastado um pouquinho mais, mas esse é o básico, né? Não é a gente pensar em gastar, sei lá, em campanhas de milhões, como o pessoal hoje em dia gasta no Brasil. Então, isso já é realmente muito importante, na minha opinião. Já não gastar dinheiro público, ou dinheiro também particular, numa campanha, né? Porque isso não é um assunto muito sério e muito importante. Outra coisa que eu também acho muito interessante é que, por exemplo, a gente como vereador, a gente decide várias coisas, a gente pede várias coisas, mas o dinheiro não passa nas nossas mãos, entendeu? Então, eu acho que isso acaba fazendo, né, igual, não vou dizer que no Brasil todo mundo é corrupto, é lógico que não, mas eu acho que é aquele lance, né, a ocasião faz o ladrão, então a gente nunca vai ter essa ocasião aqui, né? Lógico que como deputado ou como outro tipo de político mais alto, pode ser que precise realmente mexer com verbas, então seria um pouco diferenciado aqui, mas enquanto vereador ou coisa menor aqui na Alemanha, você já não mexe com verbas diretamente. Eu acho isso muito importante, porque isso dificulta também qualquer tipo de confusão ou qualquer tipo de pedidinhos, né, de outras pessoas, ou até mesmo esse tipo, sei lá, de rachadinha, né, que a gente vê às vezes no governo brasileiro, que é lógico que tudo é contra a lei, mas a gente vê que acontece, né? Então isso aqui realmente é praticamente impossível acontecer por causa dessa situação. Doutora Adelaine, atualmente nós vemos uma extrema-direita ganhando força na Alemanha, com partidos como o AfD conquistando cadeiras no Parlamento Federal e também nos governos locais. Em Hannover, a senhora tem que lidar com políticos de extrema-direita na Câmara Municipal. Quem são esses extremistas e quais são suas principais bandeiras? Então, os extremistas, né, eles colocam, na verdade, infelizmente, a extrema-direita está aumentando no mundo todo, né? A gente está vendo que eles são, inclusive, muito unidos, né? Você vê que a extrema-direita alemã, ela é muito ligada à extrema-direita brasileira, né? Eles são muito unidos, né? Eles se falam, eles se encontram. E isso, naturalmente, é muito triste, porque a bandeira deles é sempre uma bandeira preconceituosa, de discriminação, né, contra todas as bandeiras LGBT, contra todas as bandeiras, contra todas as minorias, os negros, as mulheres. Então, isso, e aqui na Alemanha vem crescendo justamente porque eles levantam a bandeira contra os imigrantes. Então, a partir desse momento que eles levantam a bandeira contra os imigrantes, parece que todos os problemas da Alemanha, toda a infraestrutura que a Alemanha possa vir a perder, parece que tudo isso é culpa dos imigrantes. E não é, né? Porque eles escalam o medo, né? Eles fazem com que a pessoa tenha muito medo da situação de ter imigrantes que vão roubar os empregos, que vão acabar assaltando as mulheres ou violentando as mulheres e tudo mais. Isso realmente, de fato, pode aumentar um pouco na sociedade, mas não é questão de só porque tem imigrante. Às vezes é porque a sociedade está aumentando e está modificando, né? Então, essa cultura da extrema-direita é justamente assim. Nós lidamos também com a extrema-direita na nossa Câmara, né? Tem 2 pessoas ligadas à extrema-direita. A gente tenta, num lugar menor, né, que é a Câmara, não deferir as coisas, todos os pedidos que eles têm, a gente tenta não votar, né, para a gente poder não votar com eles, mas realmente os requerimentos que eles fazem não tem nada a ver com a localidade, porque nós somos naturalmente políticos locais, e eles às vezes fazem pedido a nível federal, ou seja, tirando a competência. Eu lembro que antes de virar vereadora, eu fui assistir a reunião da Câmara aqui e realmente eu fiquei surpreendida, né, por ver as falas que eles têm. E era na época, ainda tinha Angela Merkel como chanceler aqui, né, como chanceler, e eles falavam, né, dentro do município de Hannover, sobre a política da Angela Merkel, ou seja, uma coisa que não tinha nada a ver com a outra e que a gente não poderia decidir. Então, o extremismo é tão grande, só reclamavam dos imigrantes. Não, exatamente. Então, eles são muito
realmente radicais, né, nesse sentido. E acaba eles também fazendo confusão nos jovens, que a gente está vendo que a maioria também, nas últimas eleições, muitos dos jovens de 15 a 29 anos acabaram votando mesmo na extrema-direita, por medo, né? Porque a geração fica achando e acreditando, já que eles também são os reis dos TikToks, né? Eles estão em todas as redes sociais e tudo mais, então acaba eles passando a mensagem deles muito mais rápida também para os jovens e passando medo, né? E o medo gera conflito. Doutora, nós sabemos que a extrema-direita também tem ganhado espaço no Brasil. Quais são as principais diferenças que a senhora vê entre os movimentos de extrema-direita na Alemanha e aqui no país? Como essas forças políticas se manifestam de maneira diferentes nos dois países? Olha, eu vejo uma certa diferença, mas na realidade o intuito é o mesmo, né? Eles são extremamente radicais, eles não pensam, né, assim para o lado, eles só realmente o raciocínio deles não importa se você mostrar a realidade, se você mostrar a verdade, eles continuam espalhando inclusive fake news, né? Eles são espalhadores de fake news tanto no Brasil como na Alemanha, como nos Estados Unidos também, infelizmente. Então a gente vê que eles conseguem, e eles são rápidos, né? Então, se tiver uma mentira ou alguma situação que é extremamente perigosa, a mensagem que eles vão passar, eles conseguem acelerar e conseguem repassar essa mensagem 1000 vezes mais rápido do que mensagens reais, né? Que a gente gostaria de passar, né? Seja para os jovens como para as outras pessoas. Então, eles são pessoas que geralmente eles não têm o interesse de rever ou de procurar qual é a fonte que está sendo repassada essa notícia, e isso para mim é o grande perigo, né? E eles acreditam sempre numa família que não existe mais, numa família que a gente já sabe que a estrutura familiar modificou, está já modificada, e eles prezam esse conservadorismo que não existe e acaba prejudicando muitas pessoas. É claro que ser conservador não significa ser de extrema direita, óbvio que não, mas eles todos são extremamente conservadores e preconceituosos, e isso é o que eles têm em comum. Doutora Adelaine, como a senhora mesmo disse, as pessoas de extrema-direita são extremamente radicais e, portanto, representam um risco para a inclusão de imigrantes, de mulheres e minorias na Alemanha. Então, como essas ameaças podem ser enfrentadas tanto em Hannover quanto no cenário nacional, principalmente para proteger os direitos conquistados pelas comunidades mais vulneráveis? Eu acho que a gente precisa de leis, né? Leis mais fortes que possam realmente equilibrar esse desequilíbrio de informações completamente erradas, né? Informações. Por isso que é muito bom que o Brasil está realmente tentando fazer com que o sistema eleitoral não seja mais passivo de aceitar certas mentiras ou certas fake news. E isso é uma coisa que a gente tem que tentar gerar leis que sejam realmente mais presentes no mundo todo e com a ajuda realmente das redes sociais, né? Porque a gente precisa sempre achar a pessoa que está lá por trás, mandando a mentira, né? Propagando as fake news. Então, por isso que é muito importante que tenham leis básicas em cada país que possa proteger o direito, né, de todas as pessoas de ouvir a verdade. Porque a gente também tem direito de ouvir a verdade. Não dá para a gente ouvir o tempo todo só mentira. E até pessoas que costumam verificar a fonte, né, as mentiras são tão, às vezes, parece até reais, que a gente acaba realmente até acreditando. Outro dia mesmo, acho que passaram algumas situações que seria de São Paulo, eu não lembro muito bem, mas na realidade era um vídeo de outro país, né? Agora me foge um pouquinho como exemplo, mas a gente vê às vezes situações que fala assim, como é que pode? A pessoa pegou um vídeo de outro país e está fingindo que é um vídeo do Brasil para poder realmente sujar a imagem do outro político, né? E isso realmente a gente vê que esse tipo de dinâmica é uma dinâmica que, logicamente, outros políticos podem fazer, né? Nada vai fazer com que um político também seja anjo e não também gere fake news, mas do jeito que está acontecendo hoje em dia,
realmente é muito, ela é esmagadoramente da extrema-direita. E o futuro, doutora Adelaine? Quais são seus planos para o futuro? O que nós, brasileiros, os seus conterrâneos, o que nós podemos esperar de novidades com o seu nome? Então, eu tenho várias novidades, ou pelo menos vários projetos aqui na Alemanha, que tem a ver com a política ainda também, porque eu adoro política mesmo, mas é claro, assim, a nível de como advogada e de escritório, realmente é muito satisfatório que eu possa realmente trabalhar com algumas celebridades do Brasil, alguns cantores, né, atrizes e também jogadores de futebol, principalmente os que estão aqui na Alemanha. Isso também é muito importante para mim, mas é lógico que eles todos ajudam também a divulgar tanto o meu trabalho, que também a gente tem a nossa parte social, que é também ajudar aquelas pessoas que não têm condições, aquelas pessoas que precisam de ajuda também. Então, assim, a gente está tentando realmente aumentar cada vez mais o formato do escritório. A gente também tem escritório em Berlim e talvez em outras cidades aqui da Alemanha também. A gente vai ver se a gente consegue também organizar isso, porque é muito importante e satisfatório a gente gerar informação, né? Então, o projeto de informação é o maior. Então, a gente já trabalha com ONGs no Brasil. Sou também presidente de uma ONG lá no Brasil que trata de menores carentes. E também aqui na Alemanha, a gente estava com uma ONG que iria direcionar suporte, né, às mulheres vítimas de violência doméstica, mas como ainda não rolou muito bem, a gente está, pelo menos agora, com o Grupo Mulheres do Brasil, que eu também sou a líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui de Frankfurt, e a gente também tem que direcionar através de lives, através de vídeos e através de informação para que as mulheres, principalmente que estão aqui na Alemanha sem apoio familiar, tenha pelo menos o nosso apoio e as informações necessárias para poder se livrar de um aspecto, por exemplo, de violência doméstica. Doutora Adelaine, a sua trajetória de vida é um exemplo de superação. Então, para a gente terminar, qual mensagem a senhora gostaria de compartilhar, de deixar para todos os telespectadores que estão nos assistindo, em especial as mulheres? Que a gente seja luz, né, na vida das pessoas, que a gente possa nunca desistir dos nossos sonhos, porque na realidade sonhar é humano e a gente sempre que a gente sonha, esse sonho pode se tornar realidade. Doutora Adelaine, muito obrigada pela participação e principalmente por compartilhar sua história de vida, que é inspiradora. Sua trajetória mostra a força do imigrante e a importância da luta pela inclusão e pela igualdade. Eu espero que a sua experiência ajude a abrir mais portas, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil. Muito obrigada. Até mais, tchau! E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.